Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é saúde e felicidade. Não é de hoje que a psicanálise, a psicologia, os especialistas em problemas da mente vêm colocando que um dos principais fatores na conquista da saúde é a felicidade, é o bem-estar, é o indivíduo se sentir bem com ele mesmo. É por isso que existe a máxima, o paradigma da doença psicossomática, ou seja, a partir do momento que o indivíduo não está psicologicamente bem, isso pode afetá-lo fisicamente. Então, nós entendemos que a saúde mental, ou seja, estar bem, estar feliz, implica diretamente em estar bem de saúde. Só que nós vivemos uma outra época. E como nós vivemos uma época onde o real e o virtual se misturam, várias categorias também se misturam. A loucura e a sanidade. Antigamente tínhamos lugares para colocarmos o louco. Hoje em dia não temos mais. E alguns comportamentos socialmente duvidosos que eram tratados como loucura, onde as pessoas eram postas ali, hoje essas pessoas convivem perfeitamente conosco, como as pessoas que estavam reunidas em frente aos quartéis esperando um golpe militar, quando saía um caminhão do exército, todo mundo, é agora, é agora! E não estava acontecendo nada, era só um caminhão do exército que saiu. As pessoas que rezavam em frente aos pneus, que colocavam o smartphone na cabeça para chamar os extraterrestres, para não deixar o Lula tomar posse. Ou seja, a loucura e a sanidade convivem conosco de tal forma que muitas das vezes confundimos aquilo que é ou que deveria ser saúde mental com aquilo que aparentemente não é. Então, faz-se necessário essa pergunta: o que é saúde, o que é sanidade? O que é o espaço no mundo de hoje, onde nós temos um espaço real e um espaço virtual do GPS que convivem em harmonia entre o real e o virtual, que se misturam, que convivem perfeitamente. Dentro dessas novas categorias, o que é a felicidade e o que é não estar feliz, porque essas coisas podem estar muito mais unidas que pensa a nossa vã filosofia. O que é estar feliz para, a partir do momento de que conseguimos concluir que estamos felizes, concluímos também que estamos bem de saúde. A felicidade já teve o seu amparo político em Aristóteles, que dizia que todos os seres caminham para um determinado lugar de repouso. Esse lugar de repouso do ser humano, do homem, seria a eudaimonia, a felicidade, que só poderia ser vivida no conjunto da sociedade, ou seja, na cidade. Por isso ele concluiu o homem como animal político, animal racional e político. Então a eudaimonia só poderia ser concluída dentro desse projeto comunitário. E até há pouco tempo atrás vivíamos um projeto político onde a saúde dos indivíduos era considerada. Por quê? Porque a indústria precisava da saúde do trabalhador, da saúde física e da saúde mental do trabalhador, para que ele pudesse produzir na indústria.
Então, a indústria investia no recreio dos trabalhadores. Em Volta Redonda, onde nós morávamos, íamos no Dia do Trabalhador, no recreio dos trabalhadores, onde os funcionários da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, tinham esses momentos de lazer com a família. Meu tio Elis, que trabalhava na CIP, Companhia de Papel Piraí, meu tio Cândido, que trabalhava na Central do Brasil, as companhias faziam eventos nos finais de ano, davam presente para os filhos dos trabalhadores no Natal, para que houvesse uma integração harmônica entre o trabalhador e a empresa. Então era melhor que o trabalhador se sentisse bem, que ele fosse preservado na saúde física e mental para que a fábrica produzisse. Mas a tecnologia entrou nas fábricas e as fábricas não precisam mais do material humano. Será então que a fábrica precisa de um trabalhador feliz e saudável? Ou ela precisa de robôs felizes e saudáveis? Uma vez que não há mais essa categoria de saúde física necessária à indústria. Agora, depois disso, criamos as seguintes máximas. Agora só depende de você. Então viramos patrões e empregados de nós mesmos, viramos patrões e empregados de nós mesmos, senhores e escravos de nós mesmos, quiçá deuses e servos de nós mesmos. No neoliberalismo, que tem essa mentalidade da solicitude como projeto de vida. Então, surgem as máximas. Agora, depende de você. É com você. Pensamento positivo, amigo. Tenha autoconfiança. Seja positivo. Essa é a máxima. E será que essa maneira de se comportar é garantidora de saúde, uma vez que os espaços comunitários de vivência da felicidade foram solapados? Por quê? Porque os trabalhadores foram retirados das fábricas, jogados na cidade, e agora disperso na cidade, e agora disperso também no GPS e nas plataformas. O que é ser feliz se os espaços de convivência humana que também nos faziam felizes foram solapados? Criamos, segundo alguns especialistas, indivíduos frustrados. Byung-Chul Han fala sobre isso no livro Sociedade do Cansaço. Ou seja, a sociedade de Freud criou loucos histéricos. A nossa sociedade cria fracassados e deprimidos. Por quê? De 71 para cá, sobretudo com a fusão do dólar nele mesmo, o dólar foi retirado do padrão ouro e foi estabelecido o câmbio flutuante, houve um derrame de moedas no mundo que as pessoas evitavam quando as moedas eram convertidas no ouro. Depois houve o dólar ouro e as moedas passaram a ser valorizadas a partir da comparação do dólar com o ouro, e depois o dólar virou o dólar flutuante de hoje. E houve um derrame de moedas no mundo, o que era temido quando a moeda era lastreada no ouro. Com isso, o poder de compra dos trabalhadores caiu assustadoramente. A mulher precisou ir para o mercado de trabalho, não porque ela é feminista, mas por causa da necessidade. Os filhos começaram a sair mais tarde das casas dos pais, a geração canguru apareceu, e esse cidadão começou a se frustrar, porque ele não tem mais o bem-estar social dado pelo Estado, que criava um terceiro salário. Ele não tem mais os espaços de convivência que ele tinha no passado. A vida das pessoas começou a se voltar para a máquina, para a tela, e hoje temos crianças e adolescentes
deprimidos e ansiosos. Com que, se eles não têm, em tese, as mesmas responsabilidades do adulto? Muito pelo contrário, hoje nós temos uma sociedade de estudantes muito mais mimada que antigamente. Eu estudei em um colégio de Barra do Piraí, o Instituto de Educação Nossa Senhora Medianeira, que fora fechado há pouco tempo, acabou essa instituição. Colégio onde estudava a elite da cidade. Nossas salas não tinham ar-condicionado. Hoje em dia, quando uma sala não tem ar-condicionado, pode ser uma escola pública com pessoas pobres, mas a imprensa vai lá cobrar o ar-condicionado. Nós não tínhamos. E criamos uma sociedade de pessoas tão mimadas que no Brasil a gente percebe que o poder político mima o estudante para que ele pense que ele é prioridade. Vivemos numa sociedade de pessoas mimadas, mas que não têm os seus problemas sociais convertidos em soluções austeras politicamente e socialmente. Os nossos jovens, nossos estudantes, entenderam que qualquer coisa que ele fale de um professor, me assediou, fez isso, ele vai ter toda a razão e o professor não vai ter razão nenhuma. Porque o professor, que é o adulto, tem que estar com tudo documentado. Então, o sistema mima o adolescente para que o adolescente e a criança pensem que eles são prioridade, mas não são, e mesmo mimados do jeito que são mimados, estão deprimidos, estão solitários, estão ansiosos. Resolvemos vários problemas sociais, como o problema do negro, entre aspas, porque o problema, os negros continuam sendo a maioria dos presidiários, negros e pardos, moradores das áreas de favela mais degradadas. E para resolver o problema do negro, criamos novas soluções, transformando ele em consumidores. Agora você é consumidor, você também consome aquilo que o branco consome. Então você agora é um branco de segunda categoria. Vamos até te colocar na novela, agora você é negro, agora você também é galã de novela. Agora você também está no comercial. Agora você também está na bancada do Jornal Nacional, da Globo News. Então agora você é um branco de segunda categoria. Seus problemas sociais não foram resolvidos não, tá? O negro continua nas favelas, os negros e pardos continuam em massa nas favelas, a população da Zona Sul, que mora nos menores lugares, continua sendo branca, ok? Mas você aí, negro e pardo que está preso, continua sendo torturado aí. Mas vamos resolver o teu problema, vamos te colocar na novela. Agora você vai ser galã. Agora você vai participar do comercial da Coca-Cola. Agora você vai até participar da bancada dos jornais. E mesmo com essas inclusões todas, com esse discurso todo identitário, percebemos que, segundo especialistas, a insatisfação continua grande, a insatisfação sexual das mulheres continua grande, a insatisfação, a depressão entre as crianças e adolescentes continua crescendo, apesar dessa gente ser mimada, como nunca. Mas são mimados e são mimadas mulheres, negros, estudantes, são mimados e são mimadas para que eles pensem que são prioridade. Esse é que é o problema. Eu não estou dizendo que o negro tem que parar de ser galã de novela, participar das bancadas de Jornal Nacional, nada disso. Que as cotas continuem existindo, porque elas sim são um instrumento bastante positivo. Essas sim. Mas mimar as pessoas para que elas pensem que são prioridade é um grande cinismo. É um grande cinismo. E um dos sintomas disso é essa depressão que encontramos nas crianças e adolescentes hoje, que já aponta para o mal do século daqui a alguns anos, porque essa marca
da infelicidade, da insatisfação, é uma marca dessa geração e que a projeção, se nada for feito, e mesmo se for feito, a médio e longo prazo, continuará. Criamos, então, uma sociedade com vários tipos de novos mal-estar. E esse mal-estar, aí é que entra uma questão interessante. Cada mal-estar proposto e vivenciado em sociedade se torna um desejo. Desejo do próprio mal-estar. Desejo do próprio mal-estar presente. E esse mal-estar provoca outros desejos. Por exemplo, uma pessoa que usa maconha está usando porque ela vive uma sociedade de ansiedade, ela precisa de paz, tranquilidade. Aí ela precisa da droga da paz. Uma pessoa que se sente desempoderada pode usar, gerar cocaína para se sentir poderosa. E em uma sociedade que cria guetos de miséria, pessoas cheiram em crack e deitam no xixi. Porque a exclusão social de uma sociedade também se torna um desejo daquela exclusão. Então, muitas das vezes, a pessoa da elite cheira crack e vai dormir no esgoto. Porque qualquer abertura de convivência social cria desejos. Por isso que criamos desejos dentro da própria insatisfação, dentro do próprio mal-estar. Criamos uma sociedade onde dizemos, só depende de você. Trabalhamos o tempo todo, trabalhamos mais dentro do neoliberalismo, ganhamos cada vez menos e fomos criando esse desejo, essa insatisfação, essa frustração e o desejo da frustração, onde a pessoa, às vezes, por não ter estudado, por exemplo, se volta contra o próprio conhecimento. Vimos médicos se voltando contra o próprio conhecimento científico em relação à Covid. Por quê? Porque criamos um lastro de ignorância muito grande, por causa do distanciamento entre ricos e pobres, os ricos estudando cada vez mais, os pobres ficando alijados em um conhecimento menor. Então, nessa camada de baixo, cria-se um desejo da própria ignorância produzida ali. E esse desejo da própria ignorância produzida ali afeta até pessoas que às vezes estudaram, porque toda contradição social cria um desejo voltado para ela. Então criamos desejo de ignorância. Pessoas que se orgulham da própria burrice. E onde está o problema? O problema está na ciência. O problema está na universidade. Porque lá só tem maconheiro. Lá só tem maconheiro, não vai para lá não, vai para a igreja. Na igreja sim, o pastor vai orar por você e vai cair um carro do céu na tua cabeça. Por quê? Porque você vai dar todo o teu salário do mês X na igreja. Então criamos esse desejo de ignorância. Qual é a solução? Boa pergunta. Estamos aqui discutindo uma sociedade que nós criamos com os seus problemas, com os seus desejos, só que precisamos resolver esses problemas. Sociedade de tristeza que criou o desejo da própria tristeza e uma máquina de produção de tristeza. Eu percebo, às vezes, como professor, que existe hoje, diferentemente da produção de trabalhadores felizes, percebo uma máquina pública de tornar professores infelizes, de tornar professores insatisfeitos. Vamos massacrar esse pessoal, massacrar para que a autoestima deles vá ao lixo e eles não consigam sequer reagir. Vamos criar espaços de insatisfação e vemos até colegas apoiando projetos políticos que acharcam o professor, que falam mal do professor, que chamam o professor de vagabundo. Por quê? Porque há o desejo
da insatisfação na própria insatisfação. A frustração tem a capacidade de criar isso. Por incrível que pareça, é por isso que as pessoas cheiram crack e vão dormir no xixi. Porque aquela exclusão social cria desejo. Todo espaço de convivência social cria desejo, até os mais contraditórios. Então, muitos professores, amigos nossos, se você apresentar um projeto político que massacra o professor, ele vota naquele projeto político. Porque há a insatisfação e o desejo de permanecer na própria insatisfação. É uma coisa altamente contraditória, altamente louca, mas é uma coisa chamada desejo. E como dizia Deleuze e Guattari, toda vez que tentamos fugir do desejo, quebramos a cara. Não dessas palavras que ele falou, né? Ele falou no Antiédipo. A produção do desejo é uma produção, inclusive, capitalista, né? A sociedade freudiana, segundo Deleuze e Guattari, não poderia ser criada às expensas do capitalismo. É o capitalismo que produz o desejo. Você quer o quê? Você quer carro do ano, casa de praia, viagem pelo mundo? Você quer? Ah, só depende de você. Você quer mesmo? Ah, então você pode. Então me dá o dinheiro aqui que você vai. Não tenho. Ah, então você não vai. Sinto muito, então você não vai a porra nenhuma. Você vai ficar em casa, no teu bairro. Produzimos o desejo, frustramos as pessoas e criamos desejo da própria insatisfação. E quando alguém faz algo aparentemente surpreendente, o desejo da insatisfação gera frustração nas pessoas, que é muito além da inveja. É o desejo da insatisfação que ele tem, que o indivíduo tem, projetado no outro. É uma coisa muito séria. Solução: dá like, comenta, compartilha e me ajude a discutir esses problemas. Ok, galera? Vocês são do coração.